O mar quebra pela orla, vago. Os sóis gêmeos afundam sob o lago. As sombras se alongam. Em Carcosa. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o tema de hoje é O Rei de Amarelo, do Robert Chambers. A gente está devendo esse há um bom tempo, né? A gente sempre falou aí, vira e mexe em alguns programas, né? A gente citou um pouco por cima, até mesmo naquele vídeo sobre True Detective que nós fizemos. Mas, enfim, O Rei de Amarelo, do Robert Chambers, é basicamente uma coletânea, né, com 4 contos, publicado em 1895, que contém o Reparador de Reputações, a Máscara, o Pátio do Dragão e o Emblema Amarelo, cuja ligação que existe entre esses contos é um livro com a peça O Rei de Amarelo, em que todos que leem o segundo ato perdem a sanidade. Exatamente. E o interessante é que a edição da Intrínseca que você mostrou aí, inclusive, mostra também mais 2 contos de transição, né? Porque existe essa particularidade na carreira do Chambers, né? Que deixou aí um legado ferradíssimo, ainda que superestimado, né? Como influência na literatura do Lovecraft. A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Inclusive, essa edição ela tem um prefácio do Carlos Orsi que meio que desmistifica essa relação entre a peça O Rei de Amarelo e o Necronômico do Lovecraft. Embora o Chambers, com tão pouco material voltado para essa orientação, ele tenha se tornado um gigante aí do horror cósmico, né? Embora não faça aí parte da trinca principal que é o Lovecraft, o Clark Ashton Smith e o próprio Robert E. Howard. E vá lá, Arthur Machen, né, se a gente quiser colocar mais um aí nessa equação. Mas assim, mesmo com 4 contos, ele conseguiu deixar um negócio assim que é absolutamente envolvente. E assim, muito antes, né, de se começar a desenvolver a fundo o horror cósmico. E a grande particularidade dele é que, como o Machen, ele também estava trabalhando ali num limiar concomitante ao nascimento da psicanálise, né? E isso faz uma grandíssima diferença, porque eu acredito que até hoje, e meio que explica a relevância, a importância, por que esses caras eles se tornaram tão populares no século XXI, né? Porque nós temos aí histórias do começo do século XX que elas meio que se tornaram datadas hoje porque elas lidavam com coisas que eram misteriosas naquela época, né? Por exemplo, histórias de múmias hoje a gente quase não vê. Por quê? Porque tem múmia no museu, caramba. Já abriram múmia e tal. Só que no começo do século XX era um negócio assim, nossa, de deixar todo mundo sem dormir. Falar da África, falar da Ásia, entendeu? Hoje a gente tem muito pouca coisa intocada no mundo, né? Além do fundo do mar, que eu acho que ainda mantém o seu frescor para se criar histórias, mas a gente tem um negócio que nunca vai deixar de ser um território bacana para isso, que é a mente. Exato. E o Chambers, ele trabalha isso de uma forma brilhante nos contos do Rei de Amarelo, né? E até porque ele deixa no ar, né, exatamente aquilo que enlouqueceria seus personagens, porque naquele momento, inclusive, né, o inconsciente coletivo, ele fazia com que as pessoas olhassem aquilo e achassem que alguém poderia ser enlouquecido ao ler uma peça, porque ninguém sabia muito sobre essa ciência da mente. Então isso é muito bacana. Complementando o que eu estava falando, o que eu falei por cima no começo da minha fala, essa edição da Intrínseca, ela tem 2 contos aí em que ainda fazem essa transição do Chambers, do horror cósmico para o melodrama, né? Esses 2 contos eles ainda têm ali, de uma certa forma, o sobrenatural presente, e os outros ele já larga de uma vez, né? Então é interessante ver a progressão deles. Embora eu não ache a segunda metade dessa edição exatamente ruim, eu tenho que admitir que existe um contraste enorme, porque você não compra pensando na segunda metade, você compra pelo Rei de Amarelo, né?
Não, e os contos mesmo, os 4 primeiros têm uma qualidade bem maior, realmente, né? Sim, sim. Inclusive o último, o Emblema Amarelo, é o meu favorito, eu gosto demais. E o que você falou é muito certo, né? Essa questão concomitante com a questão da psicanálise, não só isso, né? O final do século XIX, aliás, a segunda metade do século XIX, é um caldeirão inacreditável de coisas acontecendo no mundo intelectual, né? Então, só para a gente contextualizar a obra do Chambers, né? Primeiro, essa questão do amarelo, né? A cor símbolo aí do livro. Primeiro, não é novidade do Chambers, né? O uso do amarelo, né? O amarelo lá no século XIX ele já era associado a essa questão da podridão, a doença, a perdição. Tinha até a revista, né? The Yellow Book de Londres, né? Publicada lá no finalzinho também do século XIX. E o século XIX, aliás, em sua segunda metade, o decadentismo estava em alta também. Por mais paradoxal que seja, né? O decadentismo estava em alta. Porque, assim, você tinha o decadentismo francês, inspirado principalmente pelo Charles Baudelaire, e não obstante a isso, em 1870, a França ela foi totalmente humilhada na guerra contra a antiga Prússia. Um ano depois, teve o fim da Comuna de Paris. Então, era um cenário muito de desilusão, de decadência, tanto que muitos autores dessa época, eles se sentiram em um verdadeiro ostracismo adiantado, né? Eles eram jovens, mas eles já estavam no ostracismo. Então a sensação era meio que tudo que havia para ser sentido, experimentado, tanto na arte quanto na vida, né, filosoficamente falando, enfim, tudo isso já foi feito, não tinha quase nada de novo para eles buscarem. Então eles estavam simplesmente esperando a morte, né, por assim dizer. E é justamente nesse cenário que eles vão pegar o frisson nouveau do Baudelaire, né, que em tradução livre seria algo como nova emoção, e eles vão radicalizar isso por completo. Então o intuito era justamente conseguir ter emoções novas, emoções inéditas, emoções nunca antes sentidas. Justamente para acabar com esse marasmo da espera da morte que eles estavam, né, com a sensação. E isso, é claro, apelando dessa vez para drogas, sexo, absurdismos e tudo por mero prazer, né? Então um hedonismo na forma mais despida de qualquer moral possível. E a Inglaterra acabou importando isso, né, da França. Lembrando que tinha se passado a Revolução Industrial, né, então a gente está aqui na segunda metade do século XIX. A Revolução Industrial acaba ali no finalzinho da primeira metade. E junto com os avanços da Revolução Industrial, também tiveram regressões, né, socialmente falando, coisas bem sérias. Poluição, exploração de trabalhadores, superpopulação, crimes aumentaram, sujeira na cidade, enfim. Ocorreu, então, uma decadência social e não só na questão intelectual, mas até mesmo em contrapartida daquelas promessas e da esperança oriundas da Revolução Industrial, oriundas do Iluminismo. Então, a princípio, era para tudo estar melhor, né? Esse era o pensamento. Somos os filhos do iluminismo tal, e estão na decadência. Então, intelectualmente falando, os desejos e anseios, eles também se tornaram mais complexos por conta disso, do iluminismo da Revolução Industrial, só que por conta dessa complexidade, eles acabaram sendo mais difíceis de serem saciados. E por conta disso, há um sentimento generalizado de incapacidade, depressão, enfim. Você pega a obra desses artistas, Baudelaire, Huysmans, enfim, você sai totalmente triste, na merda, né? Então, assim, é esse o contexto que vai surgir o Rei de Amarelo. E não à toa que o livro, ele chega para aqueles personagens que são mais sensíveis a isso, né? Como artistas. Então, o próprio conto, o Emblema Amarelo, que eu falei que é o meu favorito nesse aqui, é o que fecha essa quadrilogia de contos. O protagonista, ele é um pintor, né? Ele é um artista. Sendo que a própria peça, O Rei de Amarelo, ela é como se fosse o ponto mais alto dessa busca da nova emoção, né, desse frisson nouveau, pois ela é o paradoxo ao extremo, né? Então ela traz o deslumbramento e o terrível. Ela é uma nova emoção totalmente, pois antes, diante de uma obra de arte, o espectador achava a obra de arte bela ou feia, encantadora ou aterrorizante.
Só que aqui no Chambers, né, no Rei de Amarelo, na peça O Rei de Amarelo, as sensações são antagônicas, né? Elas se chocam no mesmo espaço-tempo que levam o leitor à loucura. Tanto é que tem uma passagem no conto Emblema Amarelo, que eu até marquei aqui para falar, onde ele retrata esse paradoxo de uma forma bem legal. Que é aqui. A maldade, a danação sem esperanças de uma alma capaz de fascinar e paralisar criaturas humanas com tais palavras. Palavras compreendidas igualmente por ignorantes e sábios. Palavras mais preciosas que joias, mais tranquilizadoras que música, mais horríveis que a morte. Especificamente essa parte, palavras compreendidas igualmente por ignorantes e sábios, eu acho de uma genialidade, assim, porque é aquela sutileza que você não encontra em muitos escritores de terror, né? Normalmente, os contos de terror eles são um pouco mais explícitos. E aqui ele consegue, de uma forma tão sagaz, passar essa contradição de uma maneira belíssima. Poxa, palavras que sábios e ignorantes compreendem. Ou seja, ninguém passa incólume à loucura, né? Não, exatamente. E assim, e a própria peça em si, a gente está falando de uma peça, então é uma obra de arte em si. Ela tem essa diferença fundamental do Necronomicon, né? Então, o que acontece? Você sentir que somente alguém, um artista mesmo, poderia chegar a um resultado, poderia acessar determinadas áreas da mente humana, sabe? Dessa forma, de formas até a algo que eu acredito que boa parte do público acharia inconcebível, né? Que a arte pudesse também incomodar, que a arte pudesse também ser de alguma forma destrutiva, maligna, né? Até algo que a gente vai encontrar um eco no próprio Watchmen, porque muito mais do que, embora a Lula Gigante ela seja Lovecraftiana, a elaboração dela, ela tem muito mais a ver com o Chambers do que com o Lovecraft, porque o time reunido pelos Ozymandias eram de filósofos, de artistas e tal, escritores, somente pessoas que tivessem uma sensibilidade aberta para algo mais abstrato que desse origem a uma criatura verdadeiramente horrenda, né? Então isso é demais, cara, é demais. Eu acho que como é o nome do penúltimo, o conto antes do Emblema Amarelo? É o Pátio do Dragão. Do Dragão, exatamente, cara, que também encontra um eco naquele conto do Alan Moore, que era uma homenagem ao Lovecraft também, né? De uma certa forma, que é o Pátio. Né? Exato. Verdade. É muito legal essa convergência das obras, né? Embora, conforme a gente falou que ia esclarecer, quando as correspondências entre o Chambers e o Lovecraft começaram, a mitologia, os mitos de Cthulhu, eles já estavam mais ou menos sedimentados, então não houve uma influência tão forte assim quanto algumas pessoas pensaram até então, né? O que é muito bacana também perceber que o final do século XIX e o começo do século XX, ele está permeado de obras tão similares, mas voltadas para um lado assim tão sombriamente similar, cara, que é um negócio que só da gente pensar, sem ler os livros, preferencialmente lendo, né? Porque aí vai ser muito mais perturbador. Mas só de saber disso, isso já é em si perturbador, fora da obra. Então é como se a arte e a vida elas se juntassem aí num negócio que precisa de uma definição nova para a gente colocar para as pessoas. Uma coisa interessante de se notar nos contos do Chambers, né, esses 4 que compõem o Rei de Amarelo, é que em comparação com outros autores da época, principalmente os autores decadentistas, os protagonistas do Chambers, eles estão muito longe de serem parecidos com os protagonistas típicos da literatura decadente. Então, no caso do Rei de Amarelo, os personagens, eles não são nada nihilistas, né? E aqui eu estou usando o termo nihilista não do jeito que o Nietzsche usa, que é justamente o contrário, né? Então, o nihilismo de Nietzsche é justamente aqueles que acreditam, ou melhor, que eles buscam coisas pós-vida. Então, o cara é super religioso e ele vai ter o que ele quer só depois da morte, coisa assim. Aqui não, aqui é justamente o nihilismo como a gente usa comumente, porque os personagens do Chambers, pegando o exemplo do pintor do Emblema Amarelo, ele é um católico praticante,
Ele até fala que ele adora ir nas missas, ele se sente bem e tudo mais. Ele acredita e pratica os valores cristãos. Ele até se sente super mal quando ele beija a modelo que posa para ele e tal. Então, assim, isso é um destaque no Rei de Amarelo, porque a peça, o livro Rei de Amarelo, ele vai corromper justamente aqueles que estão na luz, né? Uhum. Não teria sentido essa peça agir em personagens que já estão decadentes. Então, o livro ele vai agir em personagens que estão na luz, mas que de uma forma ou de outra eles são mais sensíveis, mais suscetíveis a isso, que é o caso dos artistas, né? Uhum. E assim, a descrição do Chambers é incrível, porque, e principalmente no Emblema Amarelo. O Emblema Amarelo, para mim, é disparado melhor justamente por conta da descrição, porque assim, você tem um pintor, aí ele tá fazendo o rascunho de uma modelo lá que tá posando para ele, que é a Tessie, se não me engano o nome da personagem. E quando ele olha pela janela, tem uma igreja na frente da casa dele e tem uma espécie de vigia lá. E o vigia, ele tem toda uma forma assim meio deformada, assim, uma forma que gera ojeriza mesmo, né, no personagem. E daí quando ele começa a pintar o quadro vai ganhando uma tonalidade amarela estranha. E assim, o modo como o amarelo é descrito... Nossa, agora que eu reparei que você tá de amarelo. Caraca, até a almofada do Daniel é amarela. Eu até pensei em trazer minha camiseta amarela, mas ela tá pra passar. Mas então, voltando, a descrição que ele faz do amarelo é incrível, porque é um amarelo que, assim, ele incomoda. Não é só uma cor que ficou feia no quadro, não. Causa ojeriza nele, ojeriza na modelo. Ele tenta consertar passando água ras, tudo mais. Ele até acha que a água ras foi a que causou tudo isso. E o modo como o Chambers escreve, parece que a cor vai tomando o quadro, como se fosse um tumor crescendo muito rápido. Então, assim, você lendo, você consegue entender essa sutileza entre a realidade e a loucura, né? Porque é muito tênue, você não sabe em que momento era algo que aconteceu e o personagem foi ficando paranoico quanto àquilo, afinal estamos lendo em primeira pessoa, ou em que momento é algo sobrenatural de fato. Enfim, isso é uma sutileza muito difícil de ser alcançada. Não, e fora que, assim, o próprio rei... A gente tá falando pra caramba, mas a gente não está falando do próprio rei, né? No caso, né? O cara que dá... A entidade que dá nome aí à obra, né, do cara. Eu posso falar, assim... Claro que isso é uma experiência super subjetiva, mas eu posso falar que, assim, por mim, que são contos curtos, assim, que dá pra ler em um dia, sabe? Você pegar aí uma noite, especialmente à noite, né? E a impressão que eu tive fazendo essa leitura é que, cara, a gente está falando de uma entidade mesmo, que ela não é diretamente corporificada como um personagem que sai para lá e para cá fazendo as coisas, né? Só que, mesmo assim, é uma presença muitíssimo forte. Não é, conforme eu falei, não é algo personificado, é algum personagem que tem ações diretamente, com consequências diretas ali, fazendo isso ou aquilo na trama. Mas, na verdade, parece que sim, parece que aquilo ali, ele tá a qualquer momento esperando para sair, sabe? Você fica nessa tensão o tempo todo. Eu sinto, sabe, mais de uma vez na minha vida eu tive a experiência, assim, de morar com um familiar que faleceu, sabe, e ter que lidar com cômodos vazios da casa, né? E principalmente quando você é criança e adolescente, é difícil você, sabe, cair a ficha que, sabe, porra, não tem ninguém lá, né? Você tem aquela impressão, né? E, cara, eu posso dizer que eu senti exatamente isso nos contos do Chambers, né? Como se existisse aquela presença que você fala, não, mas não tá. Só que quando você desliga, quando você, tipo, dá aquela relaxada, é como se tivesse. E aí quando você para olhar, não tem, né? E isso, sabe, são pouquíssimos escritores que conseguem isso, né? Exatamente. E isso que você falou é muito interessante, até para eu recomendar. Que, como você falou, isso é muito difícil de conseguir. Então eu tenho que tirar o chapéu para essa coletânea,
aqui o Rei de Amarelo em Quadrinhos, da editora Draco, porque a maioria das histórias aqui são histórias inspiradas no Chambers, mas não são adaptações de Chambers nem nada, é inspirações do Rei de Amarelo. E elas pegam justamente essa atmosfera que o Daniel falou, da observação. O Rei de Amarelo, ele não está ali ativamente, né? Ele é uma presença, é algo, assim, super etéreo, é uma força de uma natureza obscura que está pairando aí, aqueles que se deixam levar vão à loucura, né? Ficou muito legal. Então, assim, para quem gostou dos contos aí, principalmente o Emblema de Amarelo, esse aqui, ó, vale muito a pena, porque eles conseguem pegar justamente essa atmosfera principal. E sem falar que tudo isso também conseguiram capturar maravilhosamente na primeira temporada de True Detective, né? Exatamente. Porque a todo momento você acha que vai aparecer, não que, sabe, vai aparecer um fantasma ali, não. Mas você acha que, no mínimo, algum louco vai aparecer vestido de Rei de Amarelo. E nunca aparece, né? Desculpa aí quem não viu a série, acabei de dar um spoiler, né? Mas cara, mesmo que você espere que seja um louco, sei lá, um sacerdote doente mental com um manto de Rei de Amarelo, sabe? É uma coisa que a todo momento você fala, não, vai aparecer, porque, sabe, isso aqui tá muito macabro. E não aparece, né? Isso é super bacana. Não, e assim, é engraçado que você falou, por exemplo, Lovecraft, embora tenha todas as dificuldades de se adaptar Lovecraft, como nós já falamos tanto no podcast sobre Lovecraft, no podcast sobre filmes Lovecraftianos, enfim, que a gente falou dessa dificuldade, ainda assim muitos cineastas tentaram, alguns conseguiram, outros não, enfim, a gente já discutiu isso, não vale a pena retomar o assunto, só que o Chambers é outra coisa. É outra coisa. Você falou True Detective. A princípio, eu não consigo mais lembrar de nenhuma outra obra audiovisual que não vou nem falar que conseguiu ou não, eu não vou nem conseguir lembrar que tentou se arriscar. Porque, cara, assim, como você falou, é aquela coisa quando você fica alerta e olha, não tem nada. E o cinema... Cara, o cinema é a câmera. É claro, você tem o clima, tudo mais, só que o conceito do Rei de Amarelo não é um clima pela trilha sonora, enfim, não é esse tipo de sensação, né? É outra coisa. Então, é algo muito mais sofisticado. Tanto é que o próprio mitos do Rei de Amarelo acabou crescendo mais no fandom do que na própria obra original, né? Tanto é que quando ele vai aumentando, aí eu acho até que vai perdendo, né? Então tem gente que coloca ele nos mitos de Cthulhu, e que ele é oriundo de uma estrela negra, não sei, enfim, vai viajando nisso e perde tudo, porque uma coisa é Cthulhu, uma criatura ancestral, tudo mais. Outra coisa é o Rei de Amarelo, que ele tá em outra esfera de existência nos contos do Chambers, né? Enquanto o Lovecraft, ele flerta com a ficção científica, o Chambers não. Não tem nada de ficção científica, nada. E é isso que torna ele especial e é por isso que é interessante tirá-lo. Você bem falou da questão da influência superestimada do Chambers no Lovecraft. O que nós temos? Nós temos termos semelhantes, né? Então, Rastur, o Lago de Raleigh, tudo mais, mas são termos que eles usam emprestado, né? É claro, pode até ter um ou dois pirados aí que vão caçar ligações e, nossa, olha só como eles se juntam, mas o próprio Lovecraft, aqui no Horror Sobrenatural na literatura, tem uma parte que ele fala, o capítulo A Tradição Fantástica nos Estados Unidos, em que ele fala do Chambers, né? Especificamente do conto O Emblema Amarelo. E ele, assim, ele ama o conto, tudo mais, só que o jeito que ele fala dá muito para perceber que, assim, o Lovecraft leu Chambers, adorou, mas diferente do Robert E. Howard, que eles ficavam se conversando e trocando criaturas, trocando figurinha, aqui ele não faz isso. E o Lovecraft, se fizesse, falaria, né? E é claro, esses autores, como você falou, muitos foram pegando coisas emprestadas de outro. O próprio Chambers, ele pegou Carcosa emprestado do Bierce, né, do Ambrose Bierce, né, do Habitante de Carcosa, tal. É a mesma Carcosa? Tem uns que acham que sim, tem outros que acham que não. Particularmente eu acho que não, porque as descrições, o estilo são bem, bem diferentes. Mas, enfim, é interessante você ver como isso
fica permeando nesses autores, né? Então, nós como leitores, nós gostamos de fazer essa brincadeira. Sejam que eles estejam descrevendo o mesmo lugar físico ou não, ou a gente só pegue essa palavra e a palavra faça parte de um coletivo também. Enfim, é super legal ficar pirando nisso. Aliás, a gente pode até depois fazer um podcast inteiro só sobre as influências do Rei de Amarelo em outras obras, do mesmo jeito que a gente fez com Lovecraft, porque tem muita coisa legal para falar, né? Exato, e um que a gente nunca pensou em fazer a relação e acabou de me ocorrer agora, Babadook. Babadook, exatamente. Exatamente. Pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre o Rei de Amarelo. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Quer comprar essa edição da Intrínseca? Legal pra caramba. Tem o link aí na descrição do vídeo, só clicar lá e dar uma olhada. Manda um e-mail para nós na tela, @formigaelétrica.com.br, com críticas, sugestões e o que mais você quiser dizer para nós. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde é @formiga.elétrica. A gente tem também uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, www.apoia.se/Formiga Elétrica. Vê lá se você quer contribuir com a gente, ajudar a gente a continuar arrepiando aí na internet, na podosfera e por aí vai. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. Ativa o sino para ser notificado a cada novo vídeo. E é isso, quarta-feira que vem a gente volta. Valeu!